no jogo de ida também lá em Curitiba. E aí a gente perguntou aqui para o Ilharão sobre essa questão também, essas mudanças, né? Porque é um jogo completamente diferente. Lá o Flamengo jogava, como eu disse, na grama sintética, num estádio praticamente com torcida apenas, né, do Atlético Paranaense, e vai jogar agora no Maracanã, em casa, embalado, depois de um 6-1 sobre o Goiás, e com, mais uma vez, um público excelente. A gente acabou de receber a informação de que 58 mil ingressos já foram vendidos. Então, certamente, mais de 60 mil pessoas teremos no Maracanã. E aí o Ilharão falou sobre o que precisa mudar daquele jogo de quarta-feira para esse jogo de amanhã. Era o nosso primeiro jogo também com ele assumindo assim de forma oficial, né? Então, algumas coisas que aconteceram no jogo foram novos para nós também. Então, a gente também não sabia como resolver. A gente estava um pouco em dúvida em alguns aspectos. E com o passar do tempo, a gente assistiu nossos vídeos, a gente viu o que a gente poderia ter feito para melhorar, a gente viu o que a gente fez de errado, aquilo que a gente fez de bom também, porque a gente fez muitas coisas boas naquela partida. Então a gente cresceu como equipe, a gente impôs muitas coisas no domingo que já foram muito melhores e consequentemente amanhã vai ser a mesma coisa. A gente vai, no meu modo de ver, vai fazer uma partida muito melhor do que a que a gente fez na quarta, do que a que a gente fez no domingo. O torcedor analisa só em forma de resultado e tem razão também em certo aspecto, mas a gente vê como equipe também aquilo que a gente fez de não dar chance para o adversário, de marcar bem, de fechar bem os espaços. Então tem um monte de aspecto que eu tenho certeza que amanhã a gente vai fazer um grande jogo e aproveitar a chance para sair vencedor. E só para a gente encerrar aqui as informações do Flamengo, falando sobre contratações, né? A gente tem já treinando aqui com o clube o meia Gerson e o zagueiro espanhol Pablo Mari, e o Flamengo agora vai de fato ali ir com tudo para cima do Felipe Luiz. Essa semana é decisiva. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e o Bruno Spindl, que é o gerente, já estão na Europa. A ideia é de que na quarta ou na quinta-feira, né, amanhã ou depois, tem essa conversa. O Felipe Luiz já tem todos os detalhes da proposta. Vai ter mesmo aquela conversa ali para, se precisar, né, convencer o Felipe Luiz a aceitar. E aí a expectativa da diretoria do Flamengo é de que ele confirme, né, de que venha para o clube, para que o Flamengo possa inscrever o Felipe Luiz para a Libertadores. A data limite é na segunda-feira, até o final da segunda-feira. Então aguarda, portanto, justamente essa definição, né? Espera que essa novela, podemos dizer assim, com o Felipe Luiz termine já no meio dessa semana, para que aí sim possa contar com mais um reforço, que aí praticamente fica só faltando mesmo um atacante, né, para as posições que o Jorge Jesus tinha pedido. Já tem o Rafinha, o Pablo Mari, o zagueiro espanhol, tem o Gerson também, o meia, né? Então fica faltando somente um atacante aí, se conseguir firmar com o Felipe Luiz. Rodrigo. Guido, obrigado. Sempre um prazer, viu? Desculpa o Vilani aí. Vou embora, né? Imagina, prazer é meu. Quando você não achar o meu anel, você fica sentado aí. Tem mais 1h05 para você procurar o anel. Essas bobagens que eu falo, tem que cuidar do anel do cara. Põe aquela imagem aí no nosso telaço, Miguelzinho, para discutir com a mesa como é que nem tá no telaço, tá na tela cheia, mas como é que o Jesus vai montar esse quebra-cabeça aí? Paulinho, me fala. Porque, olha só, o Cuéllar, antes da parada para a Copa América, tinha uma moral da torcida apaixonada pelo Cuéllar. O Arão, jamais polêmico, gente que gosta, gente que não gosta, patinho feio que vira patinho bonito, aí aparece o Diego correndo por fora. Como é que fica essa situação aí? Olha, aquela situação que quando o treinador chega, eu sempre discuto isso, principalmente hoje, que os jogadores, né, alguns querem ser poupados, outros acham que não deve ir nesse jogo. Por isso que eu sempre discuto que o jogador ele tem que jogar. Quando você dá brecha para um time como esse que o Flamengo tem, com grandes jogadores, com um treinador novo chegando, com uma metodologia de trabalho diferente, ele abre espaço, ele abre o leque. E aí, quem está lá dentro desse leque primeiro, ele vai ter oportunidade. Um elenco tipo esse é igual seleção, né? O cara não quer machucar, porque sabe que se ele sair, pode ser que não volte. Exatamente, né? Porque esse negócio, hoje tem muito isso, eu respeito, quero deixar bem claro aqui, mas que vai lá, que aperta na agulha, aí sai um sangue aqui, você fala, você não pode ir nesse jogo porque esse jogo você pode machucar. Machucar, você pode machucar no treino. Isso. Machucar, você pode machucar em qualquer lugar. E o jogo é aquilo que te deixa titular, sempre. Porque o time ganhando, você ir bem, você vai ser titular. Se o time ganhar, é muito difícil o treinador voltar com o jogador e ganhar bem como o Flamengo ganhou.
Eu gosto muito dessa maneira que o Flamengo está jogando, que ele está querendo impor essa maneira. Eu sempre falei aqui antes que eu gostaria de ver o Diego voltando nessa função, até porque no Flamengo ele estava fazendo muito essa função, jogando que a gente estava falando do Ganso aqui, ele estava fazendo a mesma coisa. Ele jogava de meia esquerda, mas era mais um segundo meia para sair com a bola. Ele não tinha aquela força. Então, assim, eu gosto da maneira. Agora, dos dois, do Cuejá, do Arão, e eu gosto da saída de bola do Cuejá, dessa maneira. Mas aí tem que ver o treinador que está trabalhando com o Arão já há bastante tempo. E aí, maestro? Aí é tempo. Eu acho que ele vai escalar de acordo com o adversário, né? Eu acho que vai jogar contra um adversário que tem um poderio ofensivo grande, ele vai escalar o Arão com o Cuejá. Pode até usar os dois. Pode usar os dois, como usou contra o Atlético Paranaense, né? Depois ele teve que mudar em função de estar perdendo o jogo, né? Não mudou por mudar, mudou porque estava perdendo o jogo, precisava colocar o time ofensivamente. Né? Corajoso. Né? Quando ele coloca contra o Goiás, dentro de casa, com 60 mil pessoas, quer dizer, naturalmente ele pode se dar o luxo de arriscar alguma coisa, né? Não dá para a gente fazer uma avaliação do que foi o jogo com o Goiás, porque até os 15 minutos, até o gol de empate, né, que foram com 12 minutos, o jogo estava muito favorável ao Flamengo. Depois daquilo ali, o Michael chutou uma bola na trave, tiveram 2 erros de passes do Goiás no contra-ataque, que não conseguiu acertar. E quando faz o segundo gol, aí você praticamente define a partida, mas isso já está no último finalzinho ali do primeiro tempo. Tiveram coisas positivas em relação ao jogo. Se você for pegar o primeiro tempo do Atlético contra o jogo contra o Atlético Paranaense, foi muito ruim, gente. Foi. A formatação do time estava ruim, né? A gente viu o Arrascaeta correndo atrás do Jonatas o tempo todo, cortando bola de cabeça. Você não pode, né, deixar um homem como o Arrascaeta. Não, tem que marcar, ocupar o espaço, aquelas coisas, entendeu? O Vitinho tendo problema com o Azevedo do lado esquerdo. Quer dizer, foram muitas coisas que você aproveitou pouco daquilo ali. No domingo, quando colocou essa formação, conseguiu já fazer muitas coisas que naturalmente acho que com o andamento vai progredir, né? Uma coisa que me chamou a atenção é o fato da defesa estar jogando lá. Lógico que você tem que jogar com a defesa lá quando o teu time está tentando roubar ali, entendeu? Por isso que o Diego Alves é líbero, e a gente já viu ele cortando, inclusive aquela bola que ele pegou fora da área, que ele calculou errado, né, a resvalada da bola para poder pegar. E ele vai funcionar como esse líbero. Por quê? Como você tem 2 zagueiros, Rodrigo Caio numa fase excepcional, esquece o erro técnico dele, e o Léo Duarte subindo de produção. Mas são zagueiros que com esse espaço entre o meio-campo, né, e o seu goleiro ficar muito grande com times que jogam com metida de bola, tem um sofrimento, né? É um risco que vai correr, é legal, entendeu? Mas você vai precisar transformar esse seu poder ofensivo no resultado, no placar. Senão, todo mundo, 6-1, ótimo. Teve coisa boa, muito boas, inclusive, né? Mas tem algumas ressalvas que você precisa prestar atenção. Não é assim que vai acontecer. Lembrando o seguinte, o Flamengo com o time titular contra o Atlético Paranaense em casa, né, passou por dificuldades, né? Passou por dificuldades, né? E agora o Atlético vem com seu time praticamente só os problemas do Thiago Heleno, tá? Sim. Mas a gente viu que vai sufocar o Flamengo do mesmo jeito como fez dentro de casa. É um jogo bastante complicado, é um jogo de paciência, né? Porque a torcida, como o Guido falou, já são 50 mil pessoas. Vai querer que saia lembrando do jogo do último domingo. Mas não é assim, entendeu? O time do Atlético é completamente diferente. Time estruturado, bom toque de bola, boa... Time encardido. Para você jogar, pega uma pegada boa mesmo o tempo todo. A grama sintética. Eles usam a grama sintética principalmente nos primeiros 20 minutos, que é para tentar fazer logo um resultado, como normalmente acontece. Fizeram, inclusive, com o Boca Juniors, lá dentro, né? Dentro do Maracanã, não tem o mesmo aproveitamento, é um dado. Mas que é um jogo encardido, isso não tem dúvida nenhuma. Ainda assim, contexto completamente diferente, encerramento da temporada, mas com um time reserva, o Atlético Paranaense, para fechar o Campeonato Brasileiro do ano passado, veio aqui no Maracanã e ganhou do Flamengo. Verdade. E quando o Flamengo ganhou lá, era com o time reserva do Atlético também. Na época do Ronaldinho, uma vitória do Flamengo lá em 20 anos, o Atlético dava com o time reserva. Exatamente. É difícil, cara. Costuma ser jogo duro. Muito difícil. Eles já falaram bastante sobre quem deve sair ou não. Eu só fico aqui com uma pergunta.
gente, não é uma informação, é uma interpretação, uma conjectura. Eu tenho a impressão que o Cuéllar está entrando num ciclo negativo. Por quê? Ele publicamente já se manifestou favorável, gosta do clube, tem muita moral com a torcida. Quer jogar na Europa. Quer jogar na Europa, aí ele não é tão aproveitado na Copa América, ele volta e vai para o banco. Aí eu fiquei, cara... Mas é porque quando Jesus chega, quem tá é o Arão, né? É até normal que o Arão se apegue, entre aspas, mais ao... Ele treinou mais o Arão. Ele treinou, o Cuéllar estava fora, né? Ele mesmo disse isso, né? Ele próprio disse que conhece mais o Arão do que o Cuéllar. Isso. Eu acho que o Cuéllar tem muito mais segurança, proteção para a defesa. É um cão de guarda melhor do que o Arão. O Arão era o volante que saía para marcar gol lá na frente, né? Exatamente. Então, Por isso que eu digo, Guga, que eu acho que dependendo do adversário, o Flamengo joga quarta e depois joga domingo lá no Itaquera contra o Corinthians. Né? Isso. Que são dois clubes, dois times com características diferentes. Totalmente. Né? Principalmente no time que sabe ter armação de jogo. O Atlético é mais toque de bola. O Corinthians é um time que marca e procura jogar no contra-ataque. Então ele vai usar as características desses jogadores para ele formatar a sua equipe. Né? Lógico que dentro de casa você pode correr um risco. Você pode correr um risco e deve correr um risco. Né? Vai ter que ser um risco calculado. Né? Porque agora é o jogo decisivo, né? Mata-mata é uma outra história, né? Mata-mata você não pode errar. Né? Como a gente diz, a margem de erro tem que ser perto do zero. Aí conseguir isso, naturalmente, vai... Aí ele tem que entrar também aquilo que a gente estava falando de gerir, né? Gerir pessoas, gerir gente. Isso. Porque ele, tudo bem, ele vai jogar joga aqui com esse Arão aqui, vou dar um exemplo, né? Não estou dizendo que vai jogar com o Arão esse jogo, depois vai jogar com o Cuéllar esse jogo. O Cuéllar já mostrou que não gostou de ficar no banco na primeira partida. Então, o que ele vai ter que ser? Firme nas suas convicções, colocar e segurar essa bronca, porque aí é que você trabalha o grupo. Não, até mesmo porque o Cuéllar, nesses últimos tempos, virou realmente xodó da equipe. O símbolo ali. O maior de todos. Tudo bem. Quer dizer, pra gente até causava uma estranheza o fato dele ser reserva na seleção dele. A própria seleção. E quando entrou, ainda fez gol. Bom. Quer dizer, mas ele foi pouco aproveitado. Muito pouco. Quer dizer, não tem desgaste físico para ele. Não teve porque jogou pouquíssimo. Só treinou. Ser poupado. Não foi poupado, né? Já tem mais um freguês na lista, na fila de links aí para chamar. Falei pouco agora. Você vai falar que eu que atrapalhei. Não, agora a culpa é o Paulo Nunes. Agora Vou botar a culpa no Paulo Nunes. Assumo, desculpa. Olha lá, o Guto Rabelo tá lá esperando em Belo Horizonte, rapaz. Ele não... Já tá ali enraizado naquele cenário de tanto que ele tá esperando lá. E lá o bicho vai pegar, porque pelo placar que foi do primeiro jogo na Copa do Brasil, né, Guto? O negócio aí promete ser animado. Bem-vindo ao Redação. Desculpa o Paulo Nunes aí que tá falando muito. Ao Redação?